Chegamos ao livro dos reis. E aí, pessoal, tava com saudade de mim? Eu dei uma sumida porque neste ano 2025 nós temos lido a Bíblia de forma cronológica. E sempre que a gente vai começar um livro, eu gravo um vídeo e aí no dia da gente começar a leitura desse livro, esse vídeo sai aqui no meu canal para que você também possa acompanhar uma leitura cronológica da Bíblia. Gente, que maravilhoso! Leia a Bíblia. Eu espero que você esteja lendo e eu faço um desafio e um convite para que você leia a Bíblia de forma cronológica. Se você não está lendo, você pode voltar lá nos meus vídeos, porque esses vídeos estarão dispostos numa playlist Leitura da Bíblia de maneira cronológica, né? Ao longo desse ano. E é muito bom a gente, quando inicia um novo livro da Bíblia, entender ali seu contexto, quem escreveu, o ano, do que se trata, porque a gente lê com algumas informações que nos ajudarão a compreender o que está sendo exposto ali. Tem histórias, tem mensagens da parte de Deus e tem ensinamentos profundos, porque cada vez que a gente se apropria, que a gente lê, que a gente medita na palavra de Deus, mais o nosso coração, a nossa vida vai sendo transformada. Então vale muito a pena. Leia a Bíblia. E hoje nós vamos começar o livro de Reis, primeiro e segundo Reis. Mas se você é novo aqui, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo. E já peço que você dê aquele like, compartilha, se inscreve neste canal, porque tudo aqui é feito para abençoar a vida dos crentes, a vida da Igreja de Cristo espalhada aí pelo mundo. E, para dar logo início, nós vamos estudar aqui o livro de Reis e já de cara fazer um alerta, que qual é? Quando o livro foi escrito, na realidade ele foi compilado, né? O autor, ele fez um único livro, o livro dos Reis. Mas, na nossa Bíblia, a Bíblia cristã, é dividido em primeiro e segundo Reis, para ser de uma forma didática, uma escolha ali de quem produziu essa organização que nós temos. Mas esse livro é apresentado um livro único, por isso que esse vídeo só vai ser único também, abarcando aí primeiro e segundo Reis, que vão tratar das mesmas coisas, então não é necessário fazer dois vídeos, certo? Então esse livro foi escrito por várias pessoas. A história dos reis, ela abarca 414 anos, desde o ano 1000 até o ano 586 a.C. Então é um período bastante extenso da história ali do povo de Israel, e esse livro vai abarcar esse período histórico do povo de Israel e o que aconteceu durante esse tempo. Quem escreveu tudo isso foi ao longo da história, foram muitos homens, mas é atribuído a Jeremias ou a Esdras ou alguém no período do exílio que compilou todas essas informações, porque o povo judeu é um povo da palavra, eles escrevem, eles anotam, para lembrar, então eles tinham essa tradição. E aí tinha o livro dos reis, que era um outro livro, tinha o livro das crônicas dos reis, até você lendo o texto, você vai observar que às vezes eles citam livros que a gente não tem acesso hoje. Mas o autor, né, que talvez foi Jeremias, talvez foi Esdras, ele teve esse acesso e aí ele compilou essas informações no único livro que nós temos, que é o livro de Reis, né, primeiro, no nosso caso, primeiro e segundo Reis. E esse livro entrou no cânon da Bíblia, né? Foi colocado ali para nos abençoar e a gente compreender a história do povo de Deus, o povo de Israel. Então, abarcou esse tanto de tempo, né? 414 anos, desde o ano 1000 até o ano 586 a.C., começando lá no reinado de Davi, até o final, quando o povo estava no exílio. Então, o livro vai abarcar isso tudo. E o nosso livro começa, na realidade, a história dos reis de Israel vai começar em 2 Samuel, falando sobre Saul, depois sobre Davi, e Davi, ele então morre, e quem assume o reinado ali é seu filho Salomão. Salomão, ele começa o seu reinado, e ele começa bem, ele começa temente a Deus,
e Deus dá oportunidade a ele de pedir qualquer coisa. Imagine aí, né? Que coisa interessante. A única vez, talvez, que a gente vê Deus falando assim para uma pessoa, né? E ele pede sabedoria para governar. Porque Davi deixou o reinado unificado. Então, as 12 tribos de Israel estavam unidas com um único rei e a coisa estava caminhando. Davi enfrentou muitas guerras e tal, mas Salomão já foi diferente. Salomão, ele teve a oportunidade de ter um reino de paz, né? Ele não enfrentou tantas guerras. E aí Deus deu a ele sabedoria. Então ele conseguiu unificar mais esse reino. Ele conseguiu expandir a terra e Israel realmente ocupar toda a terra que Deus tinha prometido. Houve um enriquecimento absurdo, porque Salomão, ele começou, né? Aí ele começa a fazer algumas coisas que não são tão legais. Ele massacrou o povo de Israel com pesados impostos. Então o povo tinha que dar para ele impostos. Outras nações também que Israel governava e apertava esse povo para trazer cedro, para trazer pedras preciosas, para trazer ouro, para trazer especiarias. Tudo de bom que era produzido em toda aquela região tinha que ser trazido uma parte para Salomão. E com isso ele ficou muito rico. E ele escravizou povos também. E através disso ele fez suntuosos castelos, né? Suntuosas casas para ele e para suas esposas. Ele construiu um belíssimo templo de adoração ao nosso Deus, que foi o templo mais belo que existiu, com muito pomposo, muito grandioso, e foi uma festa muito grande. Ele construiu arquedutos, ele construiu jardins, ele construiu celeiros. Então coisas grandiosas ele fez, a ponto de no final do seu reinado ele parecer mais como o faraó do Egito do que como o rei temente a Deus de Israel. Por quê? Porque o coração dele foi se desviando. Ele adquiriu muitas mulheres, muitas concubinas. Essas mulheres, né, influenciaram ele acabou adorando outros deuses. Então ele teve esse desvio na vida dele, infelizmente. Porque os reis de Israel existiram para que o rei verdadeiro, o rei messiânico chegasse. Então Deus fez lá uma promessa para Abraão, que todas as nações seriam benditas por causa dele, porque da sua linhagem viria o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aí Deus confirma essa promessa com Davi, dizendo que o reino de Davi será eterno. Por quê? Porque da linhagem de Davi viria o rei dos reis e, consequentemente, os outros reis deveriam ter esse temor de esperar o rei dos reis, o verdadeiro rei, e adorar o nosso Deus. Só que aconteceu que eles se desviaram, e nós vamos ver isso, né? Deus, ele dá responsabilidades para o homem, mas infelizmente o homem ele acaba fracassando em obedecer e ser fiel a Deus. Mas mesmo assim Deus permanece fiel às suas promessas. E aí esse reino ele tá dessa forma, você lê e você fica assim, incrível. Nessa leitura cronológica, a gente vai ler ali os primeiros 4 capítulos do livro de 1 Reis e depois nós vamos parar e vamos para Provérbios e Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Então a leitura cronológica ela tem essas coisas interessantes. A gente é levado a outra parte da Bíblia que está ligada àquele personagem, àquela história, né? E isso vai acontecer. Então amanhã nós já vamos ler o livro de Provérbios, depois Eclesiastes, depois nós voltamos para o livro de Reis. Porque a história continua. Salomão morre, assume o seu filho Roboão, e Roboão tem ali a missão de manter o reino unido e de permanecer essa linhagem temente a Deus e tal. Só que Roboão ele já começa ruim, né? Talvez era mimado, muito rico. E aí o povo pede para Roboão, olha, por favor, diminui os impostos que a gente não tá aguentando mais. Seu pai, assim, apertou a gente demais. E aí Roboão busca conselho com os sábios e mais velhos, e as pessoas mais velhas falam, olha, escute o povo, diminua os impostos, que eles vão ficar felizes. E ele procura o conselho dos jovens. Os jovens falam que nada, rapaz, você é um rei, você é poderoso, aperta mais o povo aí, porque eles têm que trabalhar dobrado agora.
E Roboão escuta esses jovens e fala isso para o povo. E aí há um racha, há uma divisão no reinado. E agora que era um reino unificado, é dividido. E a divisão é o seguinte: Roboão, ele fica na parte sul, que é uma faixa de terra menor, porque só 2 tribos ficam com ele. E essa região é chamada de Judá, o reino do sul, chamado de Judá, com a capital Jerusalém. E tem o reino do norte. O reino do norte, quem assume é Jeroboão. Essa faixa de terra é chamada de Israel e a capital deles é Samaria. Então pronto, era um povo único, agora há essa divisão. Quando a gente lê a Bíblia, talvez quando você lê, a gente fica assim um pouco perdido. Porque agora começa a confusão, né? Porque durante o livro, a gente escuta história de um rei e de outro, de um rei e de outro, do reino do norte, do reino do sul, do reino do norte, do reino do sul. E a gente fica um pouco perdido. E eu espero que esse vídeo te ajude a esclarecer essas confusões que a gente, às vezes, na leitura, a gente se perde. Mas é isso que aconteceu. Eram 12 tribos reunidas num único país. Depois que Roboão não diminui os impostos, há esse racha. Roboão fica no reino do sul. O reino do sul é a terra de Judá, com a capital Jerusalém. Jeroboão fica na parte do norte, que é a parte maior, que ficou as 10 tribos. E essa faixa de terra é chamada de Israel e a sua capital é Samaria. E aí o que acontece? Nessa divisão, cada reino, então durante esse período de 414 anos, que vai ser contada a história ali no livro de Reis, 1º e 2º Reis, você vai ver a história de 40 reis. O reino do norte teve 40 reis, o reino do sul teve 40 reis. No reino do norte não teve nenhum rei temente a Deus. Todos os reis adoraram outros deuses, fizeram abominações, fizeram tudo que não deveria fazer. Pensa aí, eles fizeram o contrário. O reino do sul também teve 20 reis, mas destes, 8, menos da metade, né? 8 foram tementes a Deus. E quando tinha esses reis tementes a Deus, o povo também temia a Deus. Então havia arrependimento, havia uma adoração verdadeira a Deus, havia um quebrantamento nacional. Era uma bênção e Deus abençoava. Mas às vezes vinham reis, né, terríveis, reis maus que levantavam postes ídolos, adorava Baal, adorava Mamon, adorava aos deuses ali daquela região e faziam coisas tenebrosas. E por isso que a gente vai ver e ler histórias assim tenebrosas. E nesse período surgiu os sacerdotes. Então, só para você se inteirar, do capítulo 1 até o capítulo 11 de 1º Reis, nós vamos ver o reinado de Salomão. Do capítulo 12 até o capítulo 16, Israel é dividido em 2 reinos, como eu falei na estante. Do capítulo 17 de 1º Reis até o capítulo 8 de 2º Reis, nós vamos ver uma dinâmica muito grande entre os reis, porque conta a história dos 2 reinados, e dos profetas. Surge homens que são chamados de profetas, que eles são mensageiros de Deus na terra. Eles ouvem, eles têm visões, eles recebem a palavra de Deus para ser transmitida ao rei e ao povo. Então eram sujeitos que eram mal vistos, porque trazia palavras de juízo, palavras de condenação, traziam palavras duras contra o pecado. E esses profetas foram torturados, foram perseguidos, foram presos e foram mortos, porque a ira se levantava, né? Esses homens diziam da parte de Deus que Deus estava irado contra esse pecado e que Deus ia trazer um juízo, ia trazer uma condenação por conta do pecado. E aí nós vemos histórias de muitos profetas. Por isso que essa leitura cronológica dá pra gente entender melhor, porque você vai ler a história de um rei, por exemplo, e depois você vai ler a história do profeta.
Por quê? Porque o profeta está falando naquele período para aquele rei. E aí eu acho que isso vai te ajudar muito a compreender essa história maravilhosa do povo de Israel e Deus trabalhando na vida deles. Então você será lançado. E tem hora que você sai do livro de Reis, vai para o profeta, aí volta, né? Então Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Oséias, enfim, todos os profetas. Do capítulo 9 até o capítulo 17 de 2 Reis, né? A gente vê o caminho para o exílio. Por quê? Por conta do pecado, da desobediência e tudo mais. Deus diz que vai trazer juízo. E ele trouxe juízo. O reino do norte, que é Israel, com a capital em Samaria, é levado pelos assírios e é destruído. Então tem essa questão. Eles são levados e totalmente destruídos. Por quê? Porque surge o império da Síria e Deus usa esse império para trazer juízo naquele povo que durante 400 anos ficou um pouco menos, né? Porque depois, 400 anos é quando a outra parte vai para a Babilônia. Mas eles ficaram ali, desobedecendo. A gente vê então que Deus ele é grande em misericórdia, ele tem paciência, mas ele diz, Deus sempre avisa, Deus não faz isso da noite pro dia, Deus avisa, cuidado. Se você continuar nesse caminho, você sofrerá as consequências. Morte, perseguição, fome, guerra. Tome cuidado. Então Deus avisou, Deus deu chance, Deus deu oportunidade, até que veio a destruição. Fica um alerta para a nossa vida. A Bíblia fala que aquele que escuta a palavra de Deus não endureça o coração, mas se arrependa. Porque se houver um endurecimento, infelizmente você terá que sofrer as consequências, ou eu, né, terei que sofrer as consequências desse endurecimento. E aí, então o povo do norte é levado e destruído. Mas o povo do capítulo 18 até o final ali, capítulo 25, a gente vê a destruição de Jerusalém, que é levada para o exílio da Babilônia. Então, o reino do norte é destruído pela Síria, mas o reino do sul permanece. E a gente vê histórias, por exemplo, de Eliseu, né? Jerusalém tá cercado. Jerusalém, de uma forma melhor, Judá está cercado pelo exército da Síria. E eles começam até a passar fome lá. A gente vai ver essa história, né? Você vai ler essa história. Eles começam até a passar fome, mas Deus usa Eliseu para dizer, olha, amanhã vocês terão aí carne sendo vendida, trigo sendo vendido barato, porque o povo passou tanta necessidade que teve gente que comeu o próprio filho, teve gente que estava comendo esterco de pombo. Imagina aí, gente, porque a Síria estava ali e ia trazer destruição, só que Deus não ia trazer destruição naquele momento para aquele povo, para o povo de Judá, não. Então, Deus usou Eliseu e essa história é fantástica. Aí, a gente vê que Deus realmente mudou a história do povo de Judá, dando a eles oportunidade. Mas, a gente vai ver que depois eles foram levados, não pela Assíria, mas pela Babilônia. A Babilônia era um outro império que existia, e Deus usa a Babilônia para trazer juízo para o povo de Judá, que teve esses reis maus que fizeram coisas terríveis, né? A consequência veio. Mas Deus não destruiu. Tanto que o povo de Israel continua aí, né? Os judeus continuam aí. Deus não destruiu. Por que Deus não destruiu? Porque a promessa que Deus fez, ele cumpre. Foi o que eu falei no início desse vídeo. Deus prometeu que enviaria o Rei dos Reis, o Salvador, o Messias, através da nação de Israel, através da descendência de Davi. E ele conservou isso e isso aconteceu. Mas a trancos e barrancos, como a gente viu, porque o ser humano não consegue obedecer a Deus. E é por essa falta de condição em obedecer é que a gente precisa clamar a esse Deus. E aí ele vem ao nosso socorro. E Deus preservou esse povo, levando para o exílio, mas não destruindo. E a gente vê que eles voltam do exílio para a sua terra novamente. E aí nós vamos continuar vendo isso daí, mas isso são cenas do próximo capítulo. Então, gente, maravilhoso. Leia, medite na palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, que você tenha um coração quebrantado,
contrito diante de Deus, para não receber o juízo e a condenação de Deus. Deus não quer trazer condenação, Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer nos fazer vasos de bênção, e nós precisamos então nos curvar a esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é bom, que é amável, que é generoso e que deseja nos abençoar sempre, sempre, sempre. Então, fique firme, leia a Bíblia. Obrigada por essa oportunidade e eu espero que tenha esclarecido aí as suas dúvidas. Amanhã tem vídeo aqui no canal falando sobre o livro de Provérbios. Então, até amanhã.